Essa questão da veracidade da fotografia é para o Cartier-Bresson, é para essa turma que fotografa com essas premissas. A fotografia ela tem que ter uma expressão, ela tem que dar a sua opinião. E ela tem que ser poética, ela tem que ser linda, ela tem que provocar, ela não pode ser óbvia. Eu acho que a fotografia, a riqueza da fotografia é que ela te permite a investigação da coisa e da vida. Por isso que eu digo, o repórter, às vezes, ele tem que ser... Ele não satisfazer com o que ele vê, só com o que ele vê, ele tem que procurar, ele tem que perguntar. Na verdade, quer dizer, não sou eu que construo, né? Eu que me posiciono bem. Quem constrói é a natureza, quem constrói é a vida. Isso é uma caça. Eu vejo o fotógrafo como um importante agente da sociedade, um membro do sistema, com uma importância muito grande. Ou seja, o fotógrafo sempre teve essa responsabilidade de documentar. Hoje, o repórter fotográfico, ele tem que se preocupar com a história. A gente registra a história. Que eu busco em qualquer situação é de fotografar um momento, né? Aquele momento que seria, que nem o Cartier-Bresson falava, momento único, né? Aquele momento preciso, enfim. E isso eu busco no fotojornalismo, né? O próprio material das diretas, você vai ver diferentes situações que tem aquele momento da expressão da pessoa, do movimento, braço, que enfim seja. E é uma coisa que eu venho fazendo também, busco sempre fazer nas festas, procurar um momento, que eu vejo que muita coisa se faz em festa atualmente, festas populares, posada, né, produzida. Tem tantos personagens ali, tantas possibilidades de imagens, que você não precisa montar outras imagens, produzir outras. Só se você conseguir um percentual mínimo do que acontece ali, você já está bem servido. Esse momento, em geral, dura 1/1000 de segundo, que é o tempo que você faz a foto, né? E você tem outros fatos acontecendo. E aí vem a questão desse outro olhar, seja na guerra, seja no esporte, é o momento. Quando você dá o clique, a foto já foi feita na sua cabeça. Você já percebeu tudo. Você só faz um gesto mecânico. Esse processo ele se dá assim em milhões de segundos, assim, rapidamente, que você pega a máquina e pum, 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 e consegue fazer a concepção da foto. Essa foto, por exemplo, do Caetano, foi um negócio desse. Ele estava sentado numa cadeira. Eu vi quando a mãe dele saiu de cá e eu percebi que a mãe dele ia sentar na cadeira e ele ia levantar para ela sentar. Eu puxei a máquina. Quando ele sentou, pai, eu já estava em cima. Eu percebi esse lance. E isso transformou numa capa de disco. A objetiva da câmera registra a subjetividade do fotógrafo. Agora, é claro, a gente já monta na hora que você põe a câmera aqui, né? Esse pecado original da fotografia está relacionado a ter nascido para o registro do real.
Só que o homem, quando pega o negócio, ele realiza isso nesse sentido, mas ele realiza de uma forma transformadora, porque a fotografia é um fragmento. A partir da tua escolha essa que é presidida pelo teu universo, cheio de preocupações, de sensibilidade, de vivências, de referências e de influências. Eu li um dia desse uma citação no Facebook que eu morro de inveja, devia ter sido minha, que uma fotografia é o resultado dos livros que você leu, das pessoas que você amou, dos lugares que você foi, né? Da sua vivência, enfim. E eu tomei isso como método de compreender como fotografar. Você não é um robô fotografando, você é um ser pensante, inteligente, tem suas posições políticas e a gente passa isso para o nosso olhar e a nossa decisão de fotografar, o que fotografar, o momento em que fotografar. Era uma tribo isolada, que a FUNAI tinha consciência de que eles estavam lá e tal, só que eles foram contatados por uma igreja evangélica americana chamada New Tribes. Eles chegaram lá, começaram a catequizar os índios, claro, começaram a morrer, ficar doentes. A FUNAI entrou de sola, tirou os pastores e foi lá para vacinar, e eu fui nessa operação. Eu cheguei lá, me senti um português chegando em 1500 no Brasil, porque os índios todos nus só falavam tupi, e super carinhosos, super atenciosos. E eu fui como fotógrafo e estava lá o cinegrafista Gustavo Adman. E teve um dia que um índio saiu para caçar, nu, completamente nu, com 3 flechas, um arco, e saiu para caçar no mato, e eu e o Gustavo fomos atrás dele. E que teve uma hora que ele foi atirar, pegou as outras 2 flechas e botou entre as pernas, né? A foto deu muito o que falar, então. Quem olha não é exatamente aquilo que você está vendo, entendeu? Nós, fotógrafos, trabalhamos com uma coisa chamada verdade, realidade. A gente não pode mentir, né? O fotógrafo que mente não vai longe. Você, quando se forma jornalista, você faz um juramento de dizer a verdade. Você está trabalhando não para si, mas para o leitor, né? Para outras pessoas. Você não pode ter a verdade como moeda de funcionamento. Claro que a verdade tem vários ângulos e tudo, mas você não interceder muito na cena. Acho que montar é assim, talvez você vai fazer um personagem, um retrato, alguma coisa assim, você procura interferir, colocar a pessoa num lugar, você propõe, né, fazer um retrato. Acho que um retrato, uma foto mais fria para alguma entrevista, alguma matéria, acho que não tem problema, mas a cena que está acontecendo em algum evento, eu acho que não se deve interferir, não se deve montar, não. Mas sempre que posso, eu... Fica aí, fica nessa luz, sabe? Sobe ali aquela ladeira. Eu estava na rede de noite e vi aquele quadro, né? De Cristo ali. Por que desse quadro, né? Aqui na sua sala, o senhor é devoto, o senhor é religioso. Ele disse, não, eu sou cristão. É que Deus tarda, mas vem. Eu perguntei, amanhã será que vocês podem botar a melhor roupa que vocês têm e a família ficar submersa aqui no rio? Solapava o assoalho da casa. Era a época de cheia. Me concederam essa ideia e foi feita essa foto. Tem fotógrafos documentaristas que não trabalham por hard news e que montam e que fazem um trabalho fantástico. Mas eu acho que isso tem que ser dito e tem que ser tudo muito transparente. Uma coisa é você fazer um retrato. Outra coisa é você fazer fotojornalismo. Tem uma foto no site que é
rescaldo, foi um rescaldo que eu fiz numa favela que pegou fogo, destruiu grande parte da favela, e eu cheguei na manhã. Cheguei de manhã, o fogo foi durante a madrugada toda e eu cheguei de manhã. Tinha um ursinho meio queimado, encostado. E eu fiquei ali fazendo uma foto, porque tinha umas molduras e tinham pessoas passando ali. Eu falei, pô, acho que aqui dá uma boa foto. E essa foto foi finalista de um prêmio de fotojornalismo aqui no Brasil. Daí um dos jurados, uma semana depois, me ligou, falando, só queria que você soubesse que a sua foto não ganhou. Eu votei nela, eu queria que ela ganhasse. Ela não ganhou porque acharam que você botou o ursinho. A gente já achou umas definições engraçadas, por enquanto, para resolver essa coisa de que tipo de fotografia você faz. Tem o caçador, que tá lá, taf. Tem o agricultor, que planta e depois vem colher. E tem o recoletor, que sai catando o que está por aí no chão, né? Então, os três podem estar gerando documento, arte, jornalismo, né? São três formas de ver, diferente de denominar fotografia documental, fotografia jornalística, fotografia isso e aquilo. Mas no fotojornalismo especificamente, a questão da ética é uma discussão toda à parte que não diz respeito à fotografia, diz respeito ao fotojornalismo. Patrício Krucker, um fotógrafo boliviano, apresentando 2 documentações separadas. Ele apresentou uma, fez um silêncio visual de 2 minutos e apresentou outra. Apresentou documentação do terremoto do Haiti, onde aparecem corpos e corpos e corpos empilhados assim, na horizontal, empilhados na vertical, corpos vistos de perto, de longe, trucidados, apodrecidos, maltratados, ainda com vida, né? É uma coisa duríssima. E apresentou depois, num outro bloco, vários fotógrafos documentais que fizeram a documentação do terremoto no Japão. Não tem um só corpo. Porque a cultura japonesa não aceitaria que a documentação do terremoto do Japão fosse feita nos níveis de corpo para cá e corpo para lá. Já no Haiti não tem quem determinasse regra do que seria aceito ou não, né? Então, isso cria uma dúvida. Qual é a utilidade de mostrar os corpos, né? Está provado que o ser humano sabe fotografar a tragédia e a violência muito bem, né? Tem um olhar poético para isso muito bom. E não leva a nada, não muda nada. Mas falando dessa foto, a pauta que a época tinha me passado a gente está chamando você porque a gente quer que você fotografe uma cena horrível da maneira mais poética e limpa possível. Então a gente quer que você faça uma coisa que não choque o nosso leitor. É engraçado, é uma discussão boa essa, porque eu também não ia mostrar o cadáver que estava lá, estava com um tiro aqui, que saiu por aqui, né? Eu não consigo fotografar isso. Essa foto foi capa do Jornal do Brasil enorme. Eles não publicavam o chamado presunto na primeira página, mas fica aquele velho dilema. Eu acho que a violência deve ser mostrada, até para que ela não mais ocorra, né? Entendeu? Os que trabalham com imagem, os caçadores de imagem, eles não são responsáveis pela violência, pelas falcatruas, e eles devem registrar para que isso fique registrado para a história, é um documento, né? Quando estava chegando perto, o motorista olhou assim, pô, tá vendo aquela fumaça lá embaixo? É o cara, hein? Se prepara aí. Que a gente vai muito para furada, né? Geralmente, quando você sai para um acontecimento desse, sai de jornal, você chega, já era, né? E quando eu cheguei lá, estava acontecendo isso. Estavam as crianças tacando. O que tinha acontecido, ele tinha ameaçado tacar fogo num barraco de uma moradora, um problema de relógio. E no dia seguinte o barraco amanheceu queimado e o bebê dessa moradora morreu. Então os moradores foram lá, pegaram o cara, ninguém sabe se foi ele ou não. Mas eu fiquei lá umas 2, 3 horas e vi o processo das pessoas continuando a fazer a fogueira. A fogueira ficou permanente. E eu pensava em elemento, eu pensava em composição, né? Eu procurava. Então, essa história claro que 3, 4 dias depois,
estava sonhando, né? Mas eu estava atrás da beleza, nesse caso. Eu estava atrás de quê? Quando teve aquele sequestro 174, eu cheguei para somar a equipe, porque começou 3 da tarde, 2 da tarde. Eu fui para lá às 5:30 da noite, já no lusco-fusco, com uma tela enorme. Vou para lá, boto, na hora que eu enquadro, boto o foco assim, o cara tava assim. Eu vi pelos lábios, Unidune T, Salamé Mingue, entre 2 cabeças. Eu olhei aquela cena e falei, eu vou ter que fotografar. Pensando em enquadramento, pela janela, tentando limpar, melhor ângulo, melhor, sabe? São situações muito doidas. No sequestro do ônibus 174, eu estava em pleno almoço e no bar tinha uma televisão e, de repente, começou a entrar ao vivo a transmissão do sequestro. E, bom, larguei o almoço, fui correndo para o Jardim Botânico com equipamento e também é uma foto do assaltante com a pistola na cabeça da refém, por fora da janela do ônibus, e a foto também acabou ganhando um concurso na Associação dos Fotógrafos Norte-Americanos. Embora na época da ditadura você tivesse uma série de restrições, você conseguia ter mais criatividade e mais liberdade, coisa que hoje você é muito restrito pelos próprios donos de jornal. Algumas coisas não publicam, né? O fotógrafo de jornal, ele cada vez mais ele não pensa, porque ele tem que ele tem simplesmente que registrar. Ele tem que trazer o que o editor dele quer. E ninguém quer correr riscos hoje. Você tem que fazer o óbvio. Pega a capa da Folha, pega a capa do Estadão, pega a capa do Globo, é tudo igual. É tudo igual. Quando os fotógrafos perseguem as fotos. Bom, a lei de Di é o seguinte, estávamos acompanhando a visita do casal real ao Brasil. Acordei cedo, peguei meu equipamento e fui tomar um café da manhã ali na piscina do Copacabana Palace. Aí veio a segurança, que a gente chama de varredura. Olhar ali, eu botei a minha máquina escondida dentro da bolsa e fiquei esperando ele fazer a varredura ali. Como eu era hóspede, achei que não ia ter nenhum problema. Quando a princesa veio, tirou o roupão, tirou aquele chapéu, aquela beleza toda, e ia pular na piscina, eu fui pegar a máquina. Quando eu fui pegar a máquina, eu que não tinha percebido, que eles tinham me percebido e tinham botado já 2 seguranças para tomar conta de mim. Quando eu peguei a máquina, um entrou na minha frente, me prendeu nos punhos, para que eu não fizesse movimento nenhum, e o outro atrás me segurando. Aí eu tentei ali, e o cara falou assim, Scotland Yard, no photo, understand? No photo. Aí eu ali, preso, ela nadou, olhando aquilo ali, sem fazer nada, preso. Aí ela acabou o banho dela, botou o roupão, entrou, aí eles me soltaram, bateram na minha cabeça e falaram, good boy, good boy. Liguei para o então editor de fotografia do Estadão na época, Hélio Campos Melo, falei, olha, seria interessante a gente conseguir um quarto em cima da piscina. Liguei para a Letícia, que era a repórter que estava comigo. Como meu quarto era um quarto que tinha uma sacada, pedi à recepção um jornal, café da manhã também na sacada, botei a Letícia lá, lendo o jornal e na sacada, abri a cortina um pouquinho, subi na cama, empurrei a cama até um pouco perto da janela. Então, botei minha máquina nesse espaço que tinha entre a cortina, veio a varredura, cedo, a Letícia lá lendo o jornal, tomando café da manhã, ele com um binóculo, olhou lá a Letícia, viu a minha janela um pouquinho aberta, não se preocupou com a minha janela, aí ela veio e nadou, chegou na ponta lá da piscina, parou, ficou lá um pouquinho descansando, aí deu outra nadada, um filme, aí deu um pouquinho outro filme, cheguei para a Letícia e falei, Letícia, gritei para a Letícia, põe isso na calcinha, sai fora, porque se ele me pegar, ele não vai me pegar mais com o filme, não. E no dia seguinte, eu estava com a foto publicada em todos os jornais. E foi interessante pelo seguinte, eu estava pagando a minha conta,
no Copacabana Palace, e aqueles 2 seguranças que tinham me prendido lá no primeiro dia estavam com um bolo de jornal com a foto da princesa nadando, né? Tipo assim, né? Como é que nós vamos explicar para ela que aconteceu aquilo? Ele olharam para minha cara assim, eu já tinha pago, bati no ombro dele e falei, good man, e ó, fui embora. Eu saí do Rio para atrás desse momento, atrás do choro do Fernando Henrique. Estava com a lente própria, esperando, fazendo um plantão. Diz que a Cristóvão tinha chegado no Brasil e estava no Rio. Então nós percorremos todos os hotéis, fomos até a Barra, vimos até a Barra e tudo, não tinha, ninguém sabia. Aí na volta para a redação, a gente passa no Leme, aí eu disse para ela que vou ver aqui nesse hotel do Leme aqui. Aí ela saiu, e com o senhor de paletó e gravata, entrou no carro, aí nós seguimos ele. Eles vieram parar na Barra da Tijuca, ela entrou na areia, começou a tirar aquele vestido, escondia atrás da vegetação, comecei a fotografar. O homem também tirou o paletó, a gravata, tudo ficou jóia. Aí foram para a água, se abraçaram, aí eles se vestem de novo, entram no carro, e aí eles saíram, nós saímos atrás, ele chegou quase, não chegou a emparelhar, mas ficou do lado. Aí eu, olhando assim, eu vi o motorista conversar com ela e mostrou a gente. Olha, ela desceu do carro. Quando ela viu que eu não dava filme, que eu disse que era do jornal, ela me ofereceu $50 mil. Pegou a carteira, coisa, $50 mil, me dá os filmes. Eu não aceitei. Ela entrou no nosso carro e nós fomos para a redação. Chegou lá, o editor mandou dar os filmes a ela. Tá bem, eu tirei um filme, mas estava separado. Eu tirei o filme que ela tirou a roupa, né, que coisa, e peguei um outro virgem e dei a ela. Bom, passou 1 ano e 8 meses. Quando ela veio para cá, ela estava casada com um cara e estava traindo o cara com o Serguei. E se saísse aquelas fotos, ia ser, naquela época, ia ser um escândalo tremendo, né? Olha, a matéria foi vendida para o mundo inteiro, publicaram em vários jornais do mundo, em revistas e tudo. Não me deram um tostão. Quando Brigitte Bardot veio a Búzios e que eu fui designado pelo Jornal do Brasil, aí lá eu fiquei 1 semana esperando aquela loura aparecer. Um dia, a gente está procurando, eu estou na minha rural com o motorista, aí está vindo uma Kombi. Aí quando aparelhamos, né, a Kombi veio e a rural, eu digo, dá uma parada, aí ela parou. O carro lá, eu saltei, deixei a máquina. E quando eu vou, eu reconheci que era a Brigitte Bardot que estava do lado do motorista. E eu sempre fui um negócio assim contra os paparazzis. Eu acho que cada macaco no seu galho. Paparazzi deve existir, tá? Mas eu não sou um paparazzi. E aí eu digo assim, sabe de uma coisa? Eu não vou correr para pegar a máquina, não deixa essa loura aí brincando de turismo aí com aquele carro brasileiro. Eu voltei para o carro, só pedi ao motorista, não fale isso para ninguém. Nesse negócio, como era uma pessoa de renome e tudo, que foi num passeio particular, dá a impressão que eu violei a intimidade da pessoa. Mas eu estava a serviço do jornal que mandou fazer uma cobertura. Como ela foi para a praia, ela podia ter ido para o jantar, para o almoço, né? E eu tinha que documentar. Um dos primeiros lugares que eu trabalhei foi na Contigo, mas eu cobria festa. Festa, coletiva de imprensa, paparazzi eu nunca fiz. Me ofereciam, e era o dobro, eles pagam o dobro. Mas eu nunca fiz e acho horrível. Acho horrível. Acho que eles... Nada contra quem faz, mas eu não conseguiria fazer. Narrativas podem nos levar a compreender. Fotos fazem outra coisa, nos perseguem. Susan Sontag. Tem uma coisa que é muito maior que a gente quando você faz uma boa fotografia, em qualquer área. A minha relação primordial com a vida é a fotografia, né?
estou aqui procurando a melhor forma de eu estar no mundo, né? Essa questão da veracidade da fotografia é para o Cartier-Bresson, é para essa turma que fotografa com essas premissas. A fotografia ela tem que ter uma expressão, ela tem que dar a sua opinião. E ela tem que ser poética, ela tem que ser linda, ela tem que provocar, ela não pode ser óbvia. Eu acho que a fotografia, a riqueza da fotografia é que ela te permite a investigação da coisa e da vida. Por isso que eu digo, o repórter, às vezes, ele tem que ser, ele não satisfazer com o que ele vê, só com o que ele vê, ele tem que procurar, ele tem que perguntar. Na verdade, quer dizer, não sou eu que construo, né? Eu que me posiciono bem. Quem constrói é a natureza, quem constrói é a vida. Isso é uma caça. Estava sentado numa cadeira, eu vi quando a mãe dele saiu de cá e eu percebi que a mãe dele ia sentar na cadeira e ele ia levantar para ela sentar. Eu puxei a máquina, quando ele sentou, o pai já estava em cima. Eu percebi esse lance, e isso transformou numa capa de disco. A objetiva da câmera registra a subjetividade do fotógrafo. Agora, é claro, a gente já monta na hora que você põe a câmera aqui, né? Esse pecado original da fotografia está relacionado a ter nascido para o registro do real. Só que o homem, quando pega o negócio, ele realiza isso nesse sentido, mas ele realiza de uma forma transformadora, porque a fotografia é um fragmento. A partir da tua escolha é essa que é presidida pelo teu universo, cheio de preocupações, de sensibilidade, de vivências, de referências e de influências. Eu li um dia desse uma citação no Facebook que eu morro de inveja, devia ter sido minha, que uma fotografia é o resultado dos livros que você leu, das pessoas que você amou, dos lugares que você... O que eu busco em qualquer situação é de fotografar um momento, né? Aquele momento que seria, que nem o Cartier-Bresson falava, momento único, né? Aquele momento preciso, enfim. E isso eu busco no fotojornalismo, né? O próprio material das diretas, você vai ver diferentes situações que tem aquele momento da expressão da pessoa, do movimento, braço, que enfim seja. E é uma coisa que eu venho fazendo também, busco sempre fazer nas festas, procurar o momento, que eu vejo que
coisa se faz em festa atualmente, festa popular, esposada, né? Produzida. Tem tantos personagens ali, tantas possibilidades de imagens, que você não precisa montar outras imagens, produzir outras. Só de você conseguir um percentual mínimo do que acontece ali, você já está bem servido. Esse momento, em geral, dura 1/1000 de segundo, que é o tempo que você faz a foto, né? E você tem outros fatos acontecendo. E aí vem a questão desse outro olhar, seja na guerra, seja no esporte, é o momento. Quando você dá o clique, a foto já foi feita na sua cabeça. Você já percebeu tudo. Você só faz um gesto mecânico. Esse processo ele se dá assim em milhões de segundos, assim, rapidamente, que você pega a máquina e pum, 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 e consegue fazer a concepção da foto. Essa foto, por exemplo, do Caetano, foi um negócio desse. Ele tá... Eu vejo o fotógrafo como um importante agente da sociedade, um membro do sistema, com uma importância muito grande. Ou seja, o fotógrafo sempre teve essa responsabilidade de documentar. Hoje, o repórter fotográfico ele tem que se preocupar com a história. A gente registra a história.